abençoe. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém? Quem está feliz por estar mais um dia aqui na casa do Senhor, aprendendo. Ontem, infelizmente, eu não pude estar no monte com os irmãos, mas meu pastor já me disse que foi uma bênção, que o Senhor moveu no meio da igreja. E eu estou muito feliz por mais uma vez estar aqui com a oportunidade de meditar e aprender da palavra do Senhor com vocês. Amém? Por isso eu convido você novamente a abrir a sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler novamente os 3 versículos que nós lemos na semana passada. Então, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 8. Agora são 8h27, então a gente vai finalizar até as 9 horas. E eu quero, na segunda-feira nós tivemos a nossa reunião da membresia e também foi uma bênção. Muito feliz que os irmãos chegaram pontualmente até antes para orar, para a gente se preparar para o nosso culto. Amém? 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8. Pode tirar o som. Amém? A palavra do Senhor diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Quem aqui ama a vinda do Senhor? Eu anseio pela vinda do Senhor, quando a gente vai ser liberto desse mundo e nós teremos a nossa santificação final. Amém, meus irmãos? Hoje é o dia 2 do tema A Carreira do Cristão, a Carreira do Crente. Então, estou vendo que veio algumas pessoas que não vieram na semana passada e eu quero rapidamente recapitular, resumir o que nós conversamos na semana passada. Então, primeiro, o contexto dessa passagem. Então, quem escreveu essa passagem foi o apóstolo Paulo. Muitos dizem, eu concordo com essa afirmação, que foi o maior evangelista e o maior missionário pós Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele escreveu essa passagem a Timóteo quando ele estava preso em Roma, numa prisão úmida, escura e gelada. Na primeira prisão do apóstolo Paulo, no início da prisão do apóstolo Paulo, ele tinha alguns privilégios. Quando ele primeiro chegou a Roma, ele teve o direito de ter uma prisão domiciliar. A gente vê muito prisão domiciliar hoje em dia nos jornais, né? Mas o apóstolo Paulo, ele teve uma prisão domiciliar. E nessa prisão domiciliar do apóstolo Paulo, ele podia receber crentes na sua casa. Então ele aproveitou a oportunidade para discipular, para ensinar e para pregar a palavra do Senhor ao pessoal de Roma, aos crentes de Roma e também à guarda de Roma. Paulo fala assim que ele é privilegiado por ter a oportunidade de pregar para muitos carcereiros. Então, durante todo o período em que ele ficou preso, ele pregou aos guardas, pregou ao próprio imperador. Essa foi na primeira prisão. Nessa segunda passagem aqui, Paulo ele já havia perdido alguns dos seus privilégios. Então ele não estava mais em prisão domiciliar, agora ele estava numa masmorra e literalmente ele aguardava por sua morte. Como a gente meditou na semana passada, o imperador que estava com Paulo preso nessa passagem aqui é o imperador Nero, que foi considerado por muitos o imperador mais cruel da história. E nessa passagem, Paulo, o apóstolo, está prevendo o seu martírio. Pouco tempo depois de ter enviado essa carta ao Timóteo, o apóstolo Paulo foi decapitado. Ele teve o seu martírio decretado. A cabeça do apóstolo Paulo foi arrancada. E nesses 3 versículos aqui, ele fala, já está chegando o meu tempo da partida. E aí ele fala que ele combateu o bom combate e ele completou a carreira, que foi o que nós começamos a meditar na semana passada.
Então, dado que o apóstolo Paulo completou a carreira, ele teve uma carreira como cristão, essa carreira que eu e você também estamos vivendo hoje, só que o que acontece, como o pastor falou logo no início, muita gente prega o evangelho, fala sobre o evangelho, sem saber alguns conceitos básicos. Dado que eu estou numa carreira, dado que eu estou vivendo uma vida com Cristo, eu preciso entender alguns aspectos e alguns conceitos básicos da minha vida de cristão. E na semana passada, a gente aprendeu alguns conceitos. Primeiro, se eu estou vivendo uma carreira no evangelho, eu preciso entender o que é o evangelho. E na semana passada nós aprendemos rapidamente que o evangelho é a boa notícia. Que boa notícia é essa? A boa notícia que está lá em João 3,16. A boa notícia é que Deus te amou e porque Ele te amou, Ele enviou o Filho dele para morrer por mim e por você. Essa é a boa notícia, o evangelho. Depois nós aprendemos qual era a notícia ruim, do que nós fomos salvos. Se tem uma boa notícia, qual era a notícia ruim? Por que que Deus teve que enviar Jesus para morrer por mim e por você? E nós aprendemos que a notícia ruim é a notícia que está lá em Efésios capítulo 2, no versículo 1, e eu quero rapidamente recapitular com os irmãos. Deus enviou o Filho dele porque vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Então Deus teve que enviar Jesus, que é a boa notícia, porque nós estávamos mortos. E aí, no versículo 2 desse mesmo capítulo, segue, fala que nós costumávamos a viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ou seja, se tem um comandante e nós obedecíamos a esse comandante, nós éramos subordinados a esse comandante. Então, Jesus teve que vir para nos salvar da morte porque nós éramos escravos. Nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo. Nós aprendemos o evangelho, qual era a notícia ruim, nós aprendemos que nós éramos escravos. E outro conceito que nós aprendemos na semana passada é que nós temos uma nova identidade. Quem aqui estava na semana passada? Quem aqui lembra qual que é a nossa nova identidade? Filho. Nós não somos mais escravos do mundo, mas agora nós somos filhos de Deus. Jesus desceu como unigênito, mas ele subiu como primogênito. Ele desceu, ele nos salvou, e todo aquele que aceita a Jesus, que reconhece a Cristo como único e suficiente Salvador, se torna filho. E por isso que Jesus voltou aos céus, subiu aos céus como primogênito. E o apóstolo Paulo aqui diz que esse mesmo Cristo, que desceu como unigênito, subiu como primogênito, ele desceu e ele viveu aqui como servo, ele foi o servo sofredor. Um dia ele voltará num cavalo branco, ele voltará com a sua justiça para condenar o mundo, e todo aquele que crê nele será salvo e sentará na mesa do rei. E eu creio que eu estarei sentado na mesa do rei. Você vai estar comigo naquele dia? Amém. Então, meus irmãos, na semana passada nós aprendemos esses conceitos. Hoje eu quero entrar detalhadamente com os irmãos sobre as 3 fases do crente, da vida do cristão. A gente chama de salvação em 3 tempos. Como assim, irmão Gleidson? Primeira fase, fui salvo. Segunda fase, estou sendo salvo. E a terceira fase, serei salvo, que é quando eu serei resgatado aos céus. Vamos entrar na fase 1, que é o fui salvo. A gente chegou a falar um pouco sobre isso na semana passada, que é o que a gente chama de santificação posicional. Imediatamente, quando você aceita a Cristo Jesus, você se torna santo.
você ganha o passaporte para o reino dos céus. E para não ficar apenas nas minhas palavras, a gente vai novamente às Escrituras. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, para a gente entender um pouco sobre essa primeira fase do salvo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim, e aqui os meninos aqui são super rápidos, então você pode acompanhar aqui no telão comigo também. A palavra de Deus diz, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Imediatamente, quando você aceita a Cristo Jesus, você se torna salvo, porque você é transportado do reino das trevas e você é transportado para o reino do Senhor. Amém. E esse preço, qual que foi o preço que foi pago por você, pela sua alma? Sangue. Preço de sangue. Quem derramou sangue na cruz por você? Jesus. Então, a partir do momento que você aceita a Cristo, você se torna imediatamente um salvo. Ufa, fui salvo. E agora, porque eu sou salvo, porque eu sou filho, eu sou santo. Mais uma característica para a gente entender como isso é um efeito imediato. No mesmo capítulo, lá no versículo 11, 1 Coríntios 6, versículo 11, o que a palavra do Senhor diz? Alguns de vocês foram assim, contudo, foram lavados, foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A partir do momento que você aceita a Cristo, você tem a justificação. O que é essa justificação? Um outro nome do diabo é Satanás, certo? Qual que é o significado da palavra Satanás? Acusador. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui que você é justificado, quer dizer que agora você tem um representante legal que vai te defender diante de Deus. Enquanto Satanás te acusa, Cristo Jesus te defende. Fala, olha, ele era sim um pecador, ele fazia sim parte do mundo, mas eu comprei ele com preço de sangue e agora eu tenho a escritura legal de que o Bruno, de que a irmã Milena, de que o irmão Paulo, de que a irmã Tatiane, a irmã Gláucia, agora pertence a mim, Cristo Jesus. Esta é a justificação. E para você ter acesso a essa justificação, você precisa aceitar a Cristo Jesus. Quem aqui conhece alguém que ainda não está justificado por Cristo? Eu conheço várias pessoas. Qual que é a sua missão? O que Jesus diz lá em Mateus 28? Olha, ide e pregai o Evangelho. A gente entendeu que o Evangelho é a boa nova. Então Jesus está dizendo, olha, vai para as ruas, vai para as estradas, vai para as cadeias, vai para as prisões, vai para aqueles que não conhecem a mim e diz a eles que tem uma boa notícia. A boa notícia é que a salvação está à disposição deles. E que assim como você é justificado, tem outras pessoas também que podem ser justificadas por Jesus. Amém? Seguimos agora. Eu entendi o que é a justificação, eu entendi que eu sou salvo. Na semana passada nós também entendemos o conceito da Páscoa. Assim como a festa da Páscoa era comemorada pelos judeus, que era quando lá no Egito, quem marcasse os umbrais de sua porta com o sangue do cordeiro, o espírito da morte passava por cima, que é o significado literal da palavra Páscoa. Agora, quando Deus olha para você, ele enxerga não seus pecados, mas ele enxerga o sacrifício de Cristo e ele passa por cima e ele te salva. Agora, nessa fase 1, que é a partir do momento que eu aceito a Cristo, tem algumas características que é muito importante nós aprendermos, nós entendermos e nós não perdermos. A primeira característica da fase 1, que é a salvação imediata, é a cura espiritual e a transformação gradual que acontece na sua vida. Então imagine, olha, vou me usar como um exemplo. Antes de eu aceitar verdadeiramente a Cristo e antes de eu me converter a Cristo,
eu era um adúltero, um viciado, era tudo de ruim. Eu gostava das coisas do mundo, eu era um drogado, usava droga, bebia demais, adulterava, desrespeitava os meus pais. Eu era uma pessoa ruim, porque eu estava subordinado ao comandante desse mundo. Quer dizer que agora que eu aceitei a Cristo, eu entendi que eu sou justificado, mas aqui na terra, essa transformação, ela é gradual. O Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar na minha vida e eu começo a transformar. Então, as coisas que eu fazia antes, eu não faço mais. As feridas no meu coração, aquele vazio que existia no meu coração, o Espírito Santo de Deus vai preenchendo esse vazio. Eu começo a ter uma transformação. E essa transformação não é imediata. O meu DNA espiritual, ele muda imediatamente. Mas essa transformação, ela é gradual. E eu quero compartilhar com os irmãos na Bíblia, onde diz isso. Abre a sua Bíblia comigo de novo, lá na carta de Romanos, capítulo 12, no versículo 2. Um versículo para a gente entender essa fase. A partir do momento que o novo convertido ele aceita a Cristo Jesus, agora começa a transformação. O que o apóstolo Paulo vai dizer lá? Olha, e não vos conformeis com este século. Ou seja, agora você não está mais subordinado a esse século. Agora você tem uma nova identidade. Então, não aceita as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente, o nosso espírito, as minhas ações, as coisas que eu faço vão sendo transformados pelo Espírito de Deus. Para quê? Por que eu preciso ser transformado? Porque através dessa transformação, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conforme eu vou me transformando, conforme eu vou mudando os meus atos, conforme eu vou me apaixonando mais por Cristo, eu vou experimentando as coisas que Deus tem para mim e para você. Aleluia! Por isso que você, o novo convertido, ele vai lendo a palavra, aí Deus vai revelando para ele a palavra, Deus vai revelando quais são os planos que Deus tem para a sua vida. Não sei se você aqui ainda está nessa fase, mas certamente você pode já ter passado ou conhece alguém que ainda está nessa fase. E é muito importante a gente dar apoio, a gente, como igreja, prestar apoio para essas pessoas. É por isso que o pastor visita. Por isso que o pastor visita as casas. É por isso que a gente tem um culto de quarta, para que essa transformação vá acontecendo gradualmente. Amém? Amém. Aleluia. Segunda fase a segunda característica da primeira fase é o primeiro amor. Abre para mim Salmo 63, versículo 1. Quem aqui já ouviu falar do primeiro amor? Amém. Esse crente aí, ele ainda está no primeiro amor dele. Ele ainda está com aquela chama ardendo. Essa é uma característica muito explícita de quem está nessa fase 1 da salvação. E eu separei aqui um versículo bíblico que demonstra bem, explica bem essa fase. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, como em uma terra seca, exausta e sem água. Imagina, meu irmão, quando eu era lá no mundo, eu vivia buscando prazer imediato. Quando eu estava lá no mundo, eu precisava de prazer todo dia, toda hora. Quando eu estava lá no mundo, eu tinha um vazio dentro do meu coração. Mas quando eu me converti, quando eu conheci a Cristo, eu falei, olha, Deus, eu sou ainda uma terra seca. Venha me molhar com Teu Espírito Santo. Venha preencher o vazio que está no meu coração com Teu Espírito Santo. Quem se converte, meus irmãos, é apaixonado por Cristo. Você vê que tudo que você buscava lá no mundo, mas não achava, agora você encontra em uma única pessoa, em Cristo Jesus. Esse é o primeiro amor. Se alguém te pedir, olha, explica o que é o primeiro amor, o salmista, ele define muito bem. É como uma terra do deserto,
que tem sede por água. E essa água, Jesus Cristo vai dizer lá, eu sou a água da vida, e quem beber de mim jamais terá sede. Característica do crente na fase 1 é o primeiro amor, porque ele reconhece quem ele era, aonde ele estava e onde Jesus vai colocar ele. Ele reconhece que ele estava falido e morto, e Deus deu uma nova identidade para ele. Aleluia. Só que, meus irmãos, a gente precisa ter um cuidado muito grande para não pensar que o primeiro amor é só coisa de novo convertido. O primeiro amor jamais pode ser apagado do seu coração. A chama do primeiro amor, ela precisa queimar todos os dias no seu coração. E Deus nos dá um alerta muito grande a isso. Lá em Apocalipse, abre pra gente. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. O apóstolo Paulo, ele fundou uma igreja na cidade de Éfeso. E a igreja de Éfeso, a gente ainda vai chegar, já temos alguns sermões prontos para o nosso culto de domingo sobre a carta das últimas igrejas. E essa igreja de Éfeso, os Efésios, eles tinham a característica de ter um primeiro amor muito forte. Eles amavam os irmãos, eles cooperavam com os irmãos. Só que, quando a igreja já tinha alcançado um certo patamar, eles perderam esse primeiro amor. E olha o que Jesus vai dizer lá em Apocalipse para essa igreja. Olha, no entanto, contra você tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Como a gente vai amadurecendo na fé, quando a gente vai ficando mais envolvido na igreja, geralmente a gente começa a fazer as coisas por rotina, por obrigação. Eu tenho que ir porque hoje é o dia de quarta-feira e o pastor puxou minha orelha, falou que eu tenho que estar lá. E meus irmãos, isso aqui não tem que ser obrigação, tem que ser a chama do primeiro amor te movendo, te empurrando. Não é o pastor, não é a liderança que tem que te empurrar. Quem tem que te empurrar é o amor que você tem pela palavra. Fala, olha, eu vou porque lá eu vou aprender mais sobre Deus. Não, eu vou acordar de madrugada, não é porque eu preciso de uma bênção, eu vou acordar de madrugada porque eu tenho sede da presença do Senhor. Eu vou ao monte nas terças-feiras, não é porque o pastor me chamou, não é porque o pastor me obrigou. Eu vou porque eu vou ter um encontro com o Senhor. Quem tem que te empurrar é o primeiro amor. E esse primeiro amor, ele não tem que ficar restrito ao novo convertido. Ele tem que fazer parte da sua vida e da sua carreira como cristão até o final dos tempos. E é isso que Jesus está dizendo, olha, tenho contra você que abandonou o seu primeiro amor. E Jesus ainda deixa um alerta para quem abandona o primeiro amor, meus irmãos. Versículo 5. Portanto, lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde você abandonou o seu primeiro amor. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Jesus não quer que você trabalhe por obrigação, Ele quer que você faça as coisas com o primeiro amor que você praticava lá na sua conversão. O seu primeiro amor é o que tem que te empurrar. Porque senão, Jesus deixa uma mensagem muito clara. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Se você não se arrepender de ter abandonado o primeiro amor, Jesus tira a luz de você. Então, meus irmãos, fase 1, eu entendo a minha nova identidade, eu me apaixono por Cristo, eu me transformo, acontece a cura espiritual e eu conheço o primeiro amor. E você tem que carregar o seu primeiro amor junto com você. Quem aqui tem mais de 1 ano de convertido? Mais de 1 ano? Mais de 5 anos? Mais de 10 anos? Então hoje você vai parar e você vai lembrar do que você fazia lá quando você foi convertido. Se é 10 anos, reflita. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se do que Deus fez por você. E eu quero que você faça um compromisso com Cristo. Faça, Deus, renove em mim o primeiro amor. Traga de volta o primeiro amor da minha conversão. Eu quero carregar isso comigo até o final da minha carreira.
Amém? Amém? Ficou claro a fase 1 do crente? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário ou quer complementar? Pode ficar à vontade, meus irmãos. Alguém quer compartilhar uma prática que você fazia lá na sua conversão, que você não faz mais hoje e que você lembrou e que você vai colocar em prática a partir de hoje? Alguém? Pode ficar à vontade. Amém. Pensa e depois você vai vir testemunhar aqui. Boa? Vamos lá, seguimos então. Irmão Gleidson, entendi a fase 1. Agora vamos para a fase 2 do crente. Agora que eu já me transformei, agora que eu estou no meu primeiro amor, o que acontece na fase 2? Fase 1 é justificação imediata, santificação posicional. A fase 2 é a santificação progressiva. E a gente vai entrar detalhadamente no que é isso. E boa parte aqui da nossa comunidade está na fase 2. Aqui, de fato, começa a carreira mencionada por Paulo. Aqui é a fase que a gente está mais presente. Aqui é quando começa a nossa caminhada com Deus. Aqui é quando Deus começa a tratar a nossa mente, o nosso caráter. E aqui a gente começa a ficar mais próximo de Deus. E aqui a gente começa a ser usado também como instrumento de Deus. Na santificação progressiva, eu quero ler novamente lá em 2 Coríntios, capítulo 7. A gente vai ler o versículo 1 e depois a gente vai lá para Filipenses. 2 Coríntios 7, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, ó: Amados, uma vez que temos essas promessas, quem estava aqui semana passada lembra das promessas. Uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aqui, meus irmãos, você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe o que você tem de compromisso com Deus, e o que o apóstolo Paulo está falando, olha, agora que você sabe, faça melhor, aperfeiçoe-se. Se você já lê a palavra, leia mais. Se você já ora, ore mais. Se você jejua, jejue mais. Se você já serve, sirva mais. Só que esse mais não é mais em quantidade, é mais no sentido de melhor. Aperfeiçoe-se na sua santidade. Faça com mais amor. Tente estar mais próximo do Senhor. Isso aqui é algo que você vai desenvolvendo. Abre conosco Filipenses 2, versículo 12 e 13. O que é esse aperfeiçoamento? Filipenses 2, versículo 12. O que Paulo, de novo, isso aqui é tudo Paulo, tá, meus irmãos? O que Paulo vai dizer? Olha, assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram. Então aqui ele está falando, olha, vocês já obedecem. Não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência. Ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo de novo, você já sabe, você já tem a sua salvação. Agora coloca ela em prática. Pratique o evangelho com temor, com tremor e muito melhor. Aqui é quando a gente começa a se desenvolver, e aqui eu quero colocar duas características. A primeira é o amadurecimento. Aqui, meus irmãos, a gente precisa buscar sempre o amadurecimento na palavra do Senhor. O que é esse amadurecimento? Além de conhecer mais, é você ser um crente mais maduro. É você ter uma teologia forte. É você não cair mais em cilada de quem não conhece a palavra do Senhor. Um crente maduro não é qualquer evangelho que convence ele, não. Um crente maduro não é qualquer desentendimentozinho que faz você se afastar da palavra do Senhor, que faz você se afastar da casa do Senhor. O crente maduro é o crente que sabe ouvir a repreensão do pastor. Esse aqui, meus irmãos, ele tem sido meu pastor há muito tempo. E ele
Quase todo mês ele tem um puxãozinho de orelha para me fazer, ele tem um feedbackzinho para mim, ele tem um ponto de melhoria para mim. Já pensou se eu fosse uma pessoa que toda vez que ele fosse puxar minha orelha, eu falar, já faço tanto, agora vem me puxar a orelha de novo, vou sair fora. Já pensou? Um crente maduro, ele é maduro na palavra, ele sabe respeitar a hierarquia e ele é ciente do compromisso que ele tem com o Senhor. Aleluia. Vamos, para não ficar só mais na minha palavra, o Gleito está puxando a orelha do povo, vamos de novo lá para a palavra. Lê o 13, por favor, coloca o 13. Pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Quer complementar alguma coisa, pastor? Observe que quando Paulo fala desta salvação, que Deus está, ele efetuando em vós, em todos nós, no querer dele, na vontade dele, no querer, no realizar. Isso é maior completude do que esta palavra se resume em tudo aqui no versículo 13. Ela conclui-se no 13. A salvação no 13, ela se concretiza por realizar de acordo com a boa vontade de quem? De Deus. Dele, não a nossa. Exato. Aí por isso que a fase 3 é a santificação final, mas vai ficar para a semana que vem. Mas por que é a vontade dele? O amadurecimento faz parte da vontade do Senhor. Porque aqui que o apóstolo Paulo vai dizer também lá em Filipenses, que ele quer que a gente vai se purificando, porque o Senhor vai buscar uma igreja santa. Por isso que é uma santificação progressiva. O amadurecimento faz parte do plano do Senhor para a igreja dele, porque o nosso Deus vai vir buscar uma igreja santa. Para a gente concluir, abre comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler só o versículo 12 até o versículo 14, e na semana que vem, ou algum outro dia que o pastor der a oportunidade, a gente finaliza essa parte 2. Aí a gente vai finalizar a parte 2 da fase 2 e a fase 3. Falei para os irmãos na semana passada, a gente ia tentar concluir, mas o que a palavra do Senhor vai dizer lá em Hebreus 5:12? Pois, embora a essa altura já devessem ser mestres, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, ó. A essa altura vocês já deviam ser mestres na palavra do Senhor. Você tem 10 anos de crente, 15 anos de crente, 20 anos de crente, não sei o que estou dizendo, ó. Apóstolo Paulo, ó. Não o apóstolo Paulo, que não sabe se foi ele que escreveu Hebreus. Eu acredito que sim. Ó. Pois embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. O apóstolo que escreveu está dizendo assim, olha, a essa altura você já devia aprender o básico, saber o básico da palavra, mas você precisa que alguém ainda te dê leite, você ainda é um neném na palavra do Senhor. O apóstolo que escreveu Hebreus está dizendo assim, olha, a essa altura você já devia ser maduro na fé. Você já devia entender que o pastor é o anjo da igreja e ele está te discipulando e te disciplinando. Só que o que a gente mais vê é crente imaturo na fé, que além de não aprender a palavra do Senhor, não coloca em prática o que aprende, não coloca em prática o que ouve. E o apóstolo que escreveu está dizendo, olha, está na hora de você virar gente. Você não é mais um neném na fé. Você precisa comer alimento sólido e não apenas leite. Versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Como que nós vamos ensinar se a gente ainda está no leite? E um último versículo para a gente finalizar hoje e depois nós voltamos. 1 Coríntios 13, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. O que a palavra do Senhor vai nos dizer? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Esse é o amadurecimento pleno.
o crente maduro, a Assembleia de Deus, templo da família, nós precisamos ser cristãos maduros, nós precisamos ter, primeiro, compromisso com a sua fé e no seu relacionamento com Deus. Segundo, com a sua comunidade e com as pessoas que estão ao seu redor. O que a palavra de Deus nos disse domingo? Você tem um ministério, você tem uma missão, que é pregar o Evangelho. Mas para isso você precisa deixar de ser menino e a gente precisa começar a consumir alimento sólido para que a gente tenha capacidade de resgatar as almas que estão lá fora. Amém, meus irmãos? A Assembleia de Deus, Templo da Família, é uma igreja madura. Nós reconhecemos o que Deus tem como missão para nós e nós colocaremos a nossa salvação em prática. Nós colocaremos o nosso amadurecimento em prática. Amém? Fique-se de pé. Meus irmãos, hoje mais uma vez a gente não conseguiu concluir, mas a gente vai ter a oportunidade de refletir sobre a fase 3 e aprender um pouco mais sobre a fase 2, mas eu quero que você vá embora hoje com essa frase em mente. Eu preciso resgatar o meu primeiro amor e eu preciso colocar em prática o meu amadurecimento. Se você combinar essas duas coisas, o primeiro amor com o amadurecimento, o seu ministério vai longe e os planos que Deus tem para a sua vida vão ser cumpridos. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado, Deus, por ter nos ensinado um pouco mais sobre o que o Senhor tem para nós. Ó Jesus, nós reconhecemos que muitas das vezes nós não deixamos a chama do primeiro amor acesa em nosso coração. Mas nós queremos te pedir perdão por isso. E nós queremos, Pai querido, te pedir que o Senhor venha com teu Espírito Santo restaurar a chama do primeiro amor na sua igreja. Permita, Senhor Jesus, que o primeiro amor seja o principal impulsionador do nosso ministério, da nossa vida e do nosso relacionamento com o Senhor. Ó Pai querido, permita que nós possamos crescer na fé. Traga para nós o amadurecimento necessário para praticarmos a nossa salvação. Venha, Senhor Jesus, nos usar como instrumentos em Tuas mãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.